Fala galera, tudo bem com vocês? Muito feliz em estar compartilhando esse conteúdo com vocês aqui no canal Integralize-se, um canal novinho em folha. O objetivo é informar e trazer o máximo de informação e transformação para a sua vida e das pessoas que você ama, certo? Aqui será um canal interativo onde eu quero compartilhar os conhecimentos que eu tenho, né, na minha vivência, tanto no consultório, né, quanto na parte como terapeuta ayurvédica. E a ideia é ajudar vocês a ter um estilo de vida cada vez melhor, cada vez mais produtivo, com cada vez mais saúde e propósito, certo? O conteúdo de hoje é justamente para a gente tratar dessa parte do sistema digestivo, né? Que é tão importante, que está sendo tão falado hoje em dia, né? E é um dos principais problemas das pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, é a má digestão. 65% da população mundial tem algum tipo de desequilíbrio. E dessa porcentagem, 100% desses casos de pessoas com desequilíbrio são casos que as pessoas poderiam tratar, poderiam rearranjar e se tornar equilibradas de um modo geral, sem que isso virasse uma doença. Né? Isso partiria de cada um de nós, da consciência que nós temos sobre a nossa saúde, sobre o nosso estilo de vida. Os médicos, nutricionistas, terapeutas, eles entram aí como incentivadores, né? Incentivadores de um modo geral, porque se você não quiser essa mudança, não tem como ela acontecer, né? Parte de você, parte de nós, parte da nossa autorresponsabilidade, a mudança que nós queremos nesse desequilíbrio para que ele não vire uma doença, né? E uma coisa eu tenho para te dizer: todas as doenças atuais têm origem no sistema digestivo. Todas. Para o Ayurveda, tudo aquilo que não é bem digerido, tudo aquilo que não é bem metabolizado, vira um problema de saúde. Seja ele qual for, vira um problema de saúde. Né? Quem aqui, né, que está me vendo hoje, não conhece alguém que tem algum problema, convive com isso ou já teve algum problema no sistema digestivo? Seja ele refluxo, azia, gastrite, úlcera, tosse seca, esofagite, todos esses problemas a gente vê quase que diariamente. Eu recebo esses casos diariamente no consultório, das pessoas reclamando, né, tendo algum problema gastrointestinal ali que seja recorrente, né, e convivem com isso. Muitas vezes as pessoas observam, aí eu pergunto, tá, e como que tá o sono? Observam que esse desconforto interfere no sono. E o sono é fundamental. É no sono que a gente tem reparo tecidual, que a gente tem produção hormonal, que a gente se recupera daquele dia para o dia que está por vir. Né? Justamente nesse momento que a gente tem essa absorção de nutrientes, de vitaminas, acontece muito na hora do sono. Né? Muitos relatos de pessoas que dizem que esses desconfortos, seja o refluxo, a azia, a gastrite, seja o sintoma gástrico que for, interfere no trabalho da pessoa. A pessoa sente que não produz no trabalho como deveria, interfere nas relações sociais, né? Aquela pessoa que está sempre irritada, sempre enfesada, sempre agitada, né, que não consegue socializar bem. Isso pode ser em decorrência desse problema, né, no sistema digestivo. E o que as pessoas fazem para amenizar? Tomam omeprazol, os prazóis da vida, as medicações similares ao omeprazol. Porém, essa medicação não está tratando o problema, está mascarando esse problema. Esse problema está ali instalado e ele está minimizando aquela dor imediata. Né? Tá forjando, tá tampando o sol com a peneira, literalmente. Né? Não está tratando esse problema. E a tendência é que a pessoa fique cada vez mais dependente dessas medicações. Hoje ela toma um, amanhã ela toma dois, aí daqui a pouco o que ela tomava uma vez na semana passa a ser uma vez a cada 2 dias, o que passa a ser diariamente. E essa pessoa não consegue mais conviver, né, sem essa medicação, porque se ela deixa de tomar a medicação, a dor vem cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Né? Então isso não está tratando o problema, isso está mascarando esse problema. E qual é a visão do Ayurveda sobre esses desconfortos gástricos, certo? O Ayurveda, eu falei no vídeo inicial para vocês, o Ayurveda hoje em dia ele é tido como uma terapia integrativa e complementar de saúde no âmbito do SUS. Então é reconhecida no âmbito do SUS como uma terapia aí que pode agregar de forma positiva na saúde e qualidade de vida da nossa população.
né? Então, é algo que pode ajudar ali, sendo uma interface, sendo um meio, né, para se adquirir mais saúde e qualidade de vida. Porém, se você observa que esses desconfortos, né, do sistema aí gastrointestinal estão sendo recorrentes e estão te limitando cada vez mais, é fundamental que você procure a ajuda de um médico ou de um nutricionista, né? Eu, como nutricionista, falo com propriedade sobre o assunto, que esses sintomas de trato gastrointestinal são 100% curáveis com uma mudança na alimentação e no estilo de vida, né? Então, se você de fato observar que esse desconforto está sendo recorrente, está te prejudicando de forma sistêmica, é fundamental que você procure ajuda médica, ajuda de um profissional de saúde, certo? A nossa capacidade digestiva, na visão do Ayurveda, é tratada como Agni. Agni é o nosso fogo digestivo, essa nossa capacidade digestiva. E para o Ayurveda existem 4 tipos de Agni, certo? 4 formas do nosso sistema digestivo se manifestar. O primeiro deles é o Sama Agni, que seria aquele Agni em equilíbrio, o Agni ideal, né? O sistema digestivo ideal. Aquele que é capaz de digerir e absorver absolutamente tudo que a gente come, né? Então, o que a gente come, a gente está digerindo, está absorvendo, então ele está fluindo, ele está fazendo com que a gente absorva o que é necessário, né? Elimine o que não é necessário e o fluxo acontece, né? Então, Sama Agni seria um padrão ouro de sistema digestivo. Em seguida vem o Vishama Agni, que é o Agni irregular, que é aquele sistema digestivo que hora tá bom, hora você sente que, né, que tá digerindo bem ali o que você tá consumindo, e hora que você come um alface e te faz mal, já empacha, né, já tem a formação de gases, você já observa esse desconforto gástrico aí intestinal, né? Então é aquele Agni que oscila muito. Ora ele tá muito lento, né, ora ele tá muito baixo, ora ele tá muito rápido e alto. Né? Então ele fica oscilando, o que gera ama também. Essa oscilação também gera ama, também gera esse acúmulo de toxinas. Tem outro tipo de Agni que é o Tikshna Agni. É aquele Agni que é muito forte, né? Que é muito penetrante, que é excessivo. Que a pessoa sente fome o tempo todo, sente fome e sente dor estomacal o tempo todo, convive com aquela dor. Quando come, alivia um pouco aquela dor, aquele desconforto, né? E passa um tempinho do momento que comeu, já começa a sentir a dor de novo, já começa a sentir esse desconforto de novo. É muito comum em pessoas que têm gastrite, que têm úlcera, né? Porque a dor vem associada a esse tipo de sistema digestivo. E o último, que é o Manda Agni, que é um Agni mais lento, um Agni mais baixo. Esse tipo de Agni é aquele Agni que predispõe mais as pessoas a doenças, porque ele não digere bem. Tudo que não é bem digerido vai sempre gerando ama, gerando ama, gerando ama, as toxinas, né? Então, se essas toxinas se acumulam, acaba formando em excesso, e esse excesso pode gerar aí esse desequilíbrio gástrico de todos esses desarranjos que estamos tratando hoje, de todas essas doenças que estamos tratando hoje, certo? Então, bora lá, o refluxo. O refluxo nada mais é do que os ácidos presentes no estômago, né? Eles voltam pelo esôfago e acabam gerando essa irritação da nossa mucosa do esôfago, né? Então, por exemplo, o nosso estômago tá ali produzindo muito essa secreção ácida, né? E foi hiperestimulado, o que fez com que o retorno do alimento acontecesse do estômago para o esôfago. Isso acontece porque o esfíncter esofágico inferior não está bem presinho, não está bem consolidado, possibilitando o retorno desses ácidos e desse alimento do estômago para o esôfago, né? E aí acontece o famoso refluxo, né? O fluxo é deixar fluir, né? São os alimentos fluindo, né, do nosso trato digestivo, do estômago para o intestino, e aí acontecer a eliminação. O refluxo é o retorno desse fluxo. O que era para fluir tá voltando, né, e tá aí prejudicando e gerando esse refluxo. Então, como que o refluxo pode acontecer na visão do Ayurveda? Né? Para o Ayurveda não é só um tipo de refluxo que existe. Né? Existe mais de um tipo, porque esse refluxo vai existir de acordo com as características que ele apresenta, né? E eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um exemplo é aquele refluxo que é quente, que é penetrante, que é móvel, que é fluido, que é seco. Esse refluxo ele gera queimação, ele gera dor, ele gera irritação e tosse seca. Certo? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo é aquele refluxo que ele é mais frio, que é mais úmido, denso, móvel, macio.
É um refluxo que não tem dor, não tem queimação, né? E a pessoa sente como se fosse o alimento voltando, não de forma ácida, mas de forma até adocicada. É o retorno do alimento, né, pelo canal ali esofágico, que a pessoa sente até o sabor do que está vindo, né? Ele não arde, mas incomoda. É um refluxo que gera incômodo porque a gente percebe de imediato que a digestão não está acontecendo. Né? Então a pergunta que eu faço para vocês são 2 tipos de refluxo que eu citei aqui para vocês. Será que a gente trata eles da mesma forma? Óbvio que não, né? Eles possuem características completamente diferentes. E um ponto que o Ayurveda traz que é muito importante é que semelhante aumenta semelhante e oposto reduz e trata oposto, né? Então, por exemplo, se a pessoa que está sentindo queimação, né, eu dou algo para aumentar essa queimação, isso está potencializando o refluxo nessa pessoa, né? Então não é interessante que a gente dê alimentos que possam potencializar, né? Isso aí. Então o refluxo com essa característica, ele teria que ter algo mais frio, né, para tratar. Se a pessoa está sentindo queimação, teriam que ter alimentos ali com características mais frias para neutralizar essa queimação. E algumas dicas que eu vou dar para vocês é justamente essa, para vocês se perceberem. Ah, Érica, eu tô percebendo que eu tenho refluxo com queimação, com dor, com desconforto, né? Quais alimentos você poderia potencializar aí para minimizar esse desconforto? Aí entraria o açafrão, o coentro, até uma água com coentro, né? Seria interessante, uma água com um grãozinho de coentro ou até mesmo a folha de coentro, erva doce, cominho, cardamomo, couve, pepino, manteiga ghee, óleo de coco, arroz basmati. Para o Ayurveda, o arroz basmati é muito utilizado porque é um arroz de fácil digestão, certo? Então todos esses alimentos você poderia utilizar aí se o seu refluxo tivesse características de queimação e dor. Ah, Érica, eu não observo nem queimação nem dor, né? Eu observo justamente aquele retorno mais adocicado do alimento, o retorno, né, que causa esse desconforto. Então, quais alimentos você poderia priorizar? No caso de queimação, né, você poderia usar camomila, dente de leão, canela, alcaçuz, coentro, alecrim, maçã, alface, brócolis, couve e espinafre, por exemplo. Aí é que eu retorno àquela pergunta que eu fiz para vocês. Não tem como a gente tratar refluxos diferentes da mesma forma. Nesse segundo exemplo, eu introduzi a canela, né? A canela é termogênica, a canela é quente, ela tem o virya quente. O virya é a potência que a gente fala no Ayurveda, né? Tem o virya quente, a potência quente. Então, para uma pessoa que está com queimação, comer canela, não é bacana, né? Então a gente tem que tratar de forma diferente sintomas que apresentam características diferentes, né? Para ambos os casos, Érica, o que eu preciso fazer para minimizar esses desconfortos? Então, gente, alimentos ultraprocessados, de forma nenhuma, né? Para nenhum dos casos. A pessoa não deve consumir bebida alcoólica, né? Evitar ao máximo o consumo de proteína animal, então carne, peixe, frango devem ser evitados quando a gente está tratando refluxo, né? E evitar não consumir ao máximo fritura, né? Não deve consumir porque a fritura também vai aumentar essa acidez, né? E potencializar esses desconfortos. Né? Então, assim, além dessas possibilidades, esse refluxo também pode acontecer na presença de hérnia de hiato. Hérnia de hiato é justamente a formação de uma hérnia na porção do estômago que é denominada hiato, né? Essa hérnia faz tipo uma hérnia mesmo, uma abertura ali que facilita a passagem, né, o retorno do alimento para o esôfago. Né? Então, é justamente isso que também pode caracterizar aí esse refluxo, né? O refluxo, pessoal, em geral, de um modo geral, tem a ver com os excessos. E aqui eu quero trazer para vocês a visão do Ayurveda, que é a visão integral da vida, né? Não só os excessos de alimento, mas eu digo também os excessos de emoções, né? Então, aquela pessoa que é nervosa demais, que é agitada demais, que tem muita raiva, muita melancolia, essa pessoa, né, tá transbordando ali, né? Tá transbordando esses sentimentos, transbordando essas sensações. Né? E devido a essas emoções, será que essa pessoa não está comendo em excesso? Será que devido a essas emoções, essa pessoa não está comendo na hora errada? Né? Por conta de estar sempre muito agitada ali, muito latente ali essas emoções nela, né? E isso está fazendo com que gere esse refluxo, né? E isso pode sim contribuir para o surgimento do refluxo. E o sono, né? Como é que está o seu sono?
Será que ele também não está desequilibrando isso? Será que ele também não está interferindo e potencializando esses desconfortos, né? Será que você está fazendo as associações adequadas do alimento, né? Para o Ayurveda tem algumas questões, alguns alimentos que não devem ser misturados. Por exemplo, proteína animal com derivados do leite. Não deve acontecer. Então, aquele famoso estrogonofe, né? Que vem a proteína ali, seja carne ou frango, com creme de leite. Para o Ayurveda, isso gera ama, isso gera toxina, isso inflama. Né? Então, aquela famosa parmegiana, que é a carne com queijo gratinada e tal, maravilhosa. Então, para o Ayurveda também não é interessante. Né? Então, essas misturas de proteína animal, seja carne, frango, peixe, ovo, com leites e derivados, para o Ayurveda não é interessante e gera esse acúmulo de ama, esse acúmulo de toxinas. Né? E para uma refeição que é muito volumosa, como o almoço, né? O almoço associado a frutas também não é interessante, associado a suco também não é interessante, forma ama. A não ser que a fruta seja o mamão ou o abacaxi, porque o mamão é rico em papaína, né, que é uma enzima digestiva que ajuda no processo da digestão, e o abacaxi, que é rico em bromelina, que é outra enzima digestiva que auxiliaria ali na digestão. Então essas duas frutas poderiam acompanhar o seu almoço, poderia até ser suco dessas frutas, né? Porém não poderia estar gelado, porque o suco gelado também gera esse desequilíbrio e atrapalharia a sua digestão, certo? Então são algumas dicas de algumas correlações que, se você puder evitar ao máximo no seu dia a dia, e se você estiver tendo alguma má digestão, né, inclusive o refluxo, é interessante que você evite essas combinações, justamente para que isso não potencialize ainda mais, né, esses desconfortos e piore o seu quadro de saúde, né? Então, pessoal, nesses casos é fundamental que a gente reequilibre essa digestão. Né? Essa capacidade digestiva precisa ser reestruturada, porque senão ela vai prejudicar o seu organismo como um todo, certo? Então, o que começa com uma má digestão, o que começa com um refluxo, isso pode interferir na sua saúde como um todo. Então, é interessante que a gente foque no reequilíbrio dessa capacidade digestiva. Um outro desconforto que eu quero tratar com vocês, porque é muito recorrente no consultório, é a azia, né? A azia ela é instalada justamente pela deficiência na liberação de bile e liberação de enzimas digestivas, que acontece pelo fígado, pelo pâncreas e pela vesícula biliar. Né? Então, quando isso está deficiente, acaba desencadeando a azia. Né? Qual é a funcionalidade desses órgãos? Eles produzem uma quantidade significativa de bile e de enzimas digestivas e que elas vão minimizar os danos dos excessos de ácidos liberados pelo estômago. A nossa função homeostática, a capacidade de equilíbrio do nosso corpo é tão perfeita, que quando o nosso corpo, né, o nosso estômago, percebe que o nosso pâncreas, a nossa vesícula biliar e o nosso fígado não estão produzindo de forma eficiente a bile e essas enzimas digestivas, o estômago minimiza a formação de ácidos gástricos. Né? E por diminuir isso vai desencadear a azia. Né, porque está tendo a formação de ácido, porém não está tendo a produção de bile e enzimas digestivas suficientes, né, o que gera esse quadro de azia. Né? Então é tudo muito perfeito, é tudo muito interligado, né? Então é interessante que a gente tenha esse cuidado, né, e entenda o nosso organismo como um todo, que ele está trabalhando a nosso favor. A gente é que prejudica a vida dele o tempo todinho. Né? Então, se o estômago percebe que não tem bile e enzimas digestivas suficientes sendo liberadas, ele retém esses ácidos no estômago. Né? E esses ácidos parados ali no estômago, por muito tempo, na mucosa gástrica, vai gerar essa queimação, vai gerar essa azia. Né? Porque esse ácido está paradinho ali, ele não está fluindo, ele não está fazendo parte da digestão do alimento. E aí gera esse desequilíbrio como um todo. Né? A azia é muito ligada a comidas ultraprocessadas, de um modo geral, excesso de pimenta, excesso de frituras, excesso de doces, né, comidas muito gordurosas, tudo isso aumenta muito a nossa tendência a ter essa azia, essa queimação, né? Você já viu alguém muito feliz, uma pessoa muito feliz, próspera, que produz muito e tal, uma pessoa com a queimação constante? Não tem, né? Não tem como uma pessoa estar feliz produzindo, sendo que está tendo ali diariamente, a todo momento, essa produção de dor, essa produção de desconforto. Né? Então, isso interfere na nossa vida, na nossa parte social.
né? Então a pessoa pode até se controlar ali, né? Tipo, tá com dor, mas tá ali tentando conter e tudo, mas a dor tá acontecendo. Isso impacta nas emoções, nos sentidos, na capacidade de percepção dessa pessoa, né? Porque ela tá sabendo que tá acontecendo um desequilíbrio, não tá sabendo lidar com aquilo, mas tá numa reunião, apresentando uma reunião para uma galera que tá sentada ali vendo ela falar. Então ela tem que mascarar um desconforto que está acontecendo, e isso é uma bomba de informações para a pessoa o tempo todo, né? Então isso acaba que fica muito prejudicial, certo? Então, além disso, além da pessoa mascarar essa questão, acontece muito pessoas que têm inveja demais, pessoas que são críticas demais, reclamonas demais, pessoas que sentem raiva de tudo o tempo todo, né? E às vezes a gente julga essa pessoa. Nossa, fulano tá irritado o tempo todo, né? Fulano é invejoso, fulano vive falando mal de Beltrano, né? Mas essa pessoa, pessoal, ela pode estar sentindo essa queimação, esse desconforto, essa retração a nível estomacal e intestinal, que ela simplesmente tá ali mascarando a situação, tomando os prazóis da vida e toma omeprazol o tempo todo, tá mascarando aquele sintoma, e isso tá potencializando as emoções dessa pessoa, deixando tudo muito em excesso, né? E ela fica sempre muito irritada, muito crítica, né? E o problema tá ali instalado, porque já tá repercutindo nas emoções dessa pessoa, no convívio dessa pessoa, né? E como que essa queimação fica a depender do clima que essa pessoa mora, né? E aí entra um outro fator. Por exemplo, vamos supor que essa pessoa já tem o sintoma de má digestão ali instalado, já tem azia de forma recorrente, né? Já convive com isso. Então ela já convive também com os prazóis da vida, com omeprazol, enfim, qualquer outra medicação similar, para mascarar esse problema para ela conviver. Porém, ela tá sempre irritada, sempre reclamando, sempre nervosa, né? E essa pessoa mora no Rio de Janeiro ou em Manaus, que o clima é quente, aquele quente de quente mesmo, né? Então, por exemplo, a pessoa tá sentindo queimação, ou seja, o próprio nome já fala, tá queimando por dentro, essa pessoa tá irritada, o que tá potencializando essa queimação, e ela ainda mora num clima extremamente quente. O que vai acontecer com essa pessoa? Né? Essa pessoa tá ali com um problema instaladíssimo. Se essa pessoa não se predispõe a mudar o estilo de vida, a alimentação, essa pessoa entra em um estado complexo de debilitação, né? Então, uma coisa que começou com um sintoma de má digestão, isso tomou uma proporção catastrófica, estratosférica, né? Porque tá interferindo nas relações sociais, essa pessoa não vai conseguir produzir bem no ambiente de trabalho. Quando sai do trabalho é tudo muito quente, tudo muito em excesso, então essa pessoa fica mais irritada por conta do clima e fica mais irritada porque alguém fechou ela no trânsito e sabe? As coisas vão potencializando, né? Tudo isso, pessoal, porque essa pessoa está fazendo uso de medicações que não estão tratando. Essas medicações estão mascarando. Os prazóis da vida, eles não resolvem o problema, né? Tá mascarando esse problema que está sendo potencializado, né? Então essas pessoas não fazem dieta, não querem fazer dieta, essas pessoas não querem mudar o estilo de vida, essas pessoas não querem fazer exercícios físicos de formas regulares. E o que acontece? Toma os prazóis. Só que aí, eu, como nutricionista, como terapeuta ayurvédica, eu tenho obrigação de te passar uma informação que é muito valiosa e que pode fazer diferença na sua percepção com o uso dessas medicações. E se você conhece alguém que faz uso dessas medicações, vai fazer diferença na vida dessa pessoa também. Que é o seguinte, em 2017, é super recente, saiu um estudo numa faculdade de Hong Kong, na Universidade de Hong Kong, tratando justamente, que foi analisado justamente as pessoas que fazem uso dos omeprazóis e similares da vida. O uso regular dessas medicações aumentou em 2,5% a chance dessas pessoas desenvolverem câncer no estômago. Foram pessoas que não estavam dispostas a mudar o estilo de vida, não estavam dispostas a incluir uma alimentação saudável, não estavam dispostas a fazer exercícios físicos regulares, tomavam omeprazol atrás de omeprazol. E foi comprovado que o uso regular dessas medicações aumenta em 2,5% as chances dessas pessoas desenvolver câncer. E aí, uma pessoa desenvolve, tem o câncer ali instalado, desenvolvido, eu não sei como isso foi acontecer. Foi de uma hora para outra, eu não sei dizer para você como é que começou.
Mas na verdade, isso tá dando sinais para você, ó. E no estudo mostra, né, e até uma palestra recente que eu participei, um grupo de médicos oncologistas, né, que tratou justamente isso. Normalmente, quando a pessoa desenvolve câncer, o corpo está dando sinal de 7 a 10 anos antes daquela situação onde o câncer já está instalado. Então o corpo já vinha dando sinais atrás de sinais de que tinha alguma coisa errado e foi mascarando. Foi tomando omeprazol um dia, foi tomando 2 dias, quando vê tá tomando um mês. Tem gente que eu atendo que toma omeprazol há anos. Há anos fazem uso de omeprazol diariamente. Isso está potencializando o risco de câncer nessa pessoa. Nesse estudo foi de câncer gástrico, mas quantas outras variáveis de câncer podem acontecer porque a pessoa está tomando essa medicação, gente? Sendo que eu estou falando para vocês que é uma atuação integral, né, do nosso corpo, né? Os problemas não param por aí, né? É um problema que leva a outro problema, né? Se você não muda o seu estilo de vida, tudo isso vai ser instalado. Né? Isso vai prejudicar consideravelmente a sua capacidade digestiva. E a sua capacidade digestiva vai ficando cada vez mais diminuída. Porque pensa comigo, você faz uso dessa medicação. Essa medicação está amenizando a dor, mas a produção gástrica, né, de ácidos continua. Porém, a produção de bile e de enzimas digestivas diminui. Isso instala o problema de deixar a sua digestão cada vez mais lenta. E a gente viu ali nos 4 tipos de Agni que o Ayurveda trata, que o Manda Agni, que é aquele de metabolização lenta, de digestão lenta, é onde mais se instalam as doenças. Se vocês têm uma digestão lenta, isso aí é um foco central que precisa ser tratado, porque ali pode ser a origem de diversas doenças que você possa vir a desenvolver. Né? Então, por exemplo, isso vai deixando sua digestão cada vez mais lenta e complicou de forma considerável, né? A sua saúde, o seu estilo de vida de um modo geral, né? Então, assim, não é mais fácil, aí eu trago vocês para o pensamento, não é mais fácil você parar, observar, nossa, eu tô sentindo isso aqui, essa queimação, eu não sou de sentir isso. Mas ontem eu senti, hoje eu estou sentindo. O que será que está fazendo com que esse desconforto apareça? Por que eu estou sentindo esse desconforto intestinal ou gástrico aqui de forma tão recorrente? Pessoal, perceba suas emoções, né? Perceba suas sensações, observe seu estilo de vida, sua alimentação. Será que você não tem que mudar a sua alimentação? Será que você não está consumindo ultraprocessados demais? Será que você não está muito sedentário, quase não faz atividade física, seu sono está péssimo? Será que essas pequenas mudanças não fariam diferença significativa? Né? Se você simplesmente se olhasse, se você simplesmente percebesse aquilo que está acontecendo aí e que é responsabilidade sua agir, porque se você não age, a doença aparece. E eu tô aqui para te ajudar a fazer essa percepção. Se você não consegue fazer essa percepção sozinho, eu vim aqui para te fazer refletir. As pessoas precisam pensar sobre os próprios problemas. As pessoas delegam tudo, terceirizam tudo. Né? Então, por exemplo, em algum momento da vida, um médico passou o omeprazol, ou ela simplesmente passou pela farmácia, eu tô com dor aqui, vou parar ali e comprar um omeprazol. E tomam aquilo ali, ó, como se fosse água, todo dia. E nem param para perceber o que está acontecendo com elas. Se é uma sensação, se é uma angústia, se é uma raiva, se é um rancor, se é inveja, ou se de fato ela está comendo errado mesmo e aquilo está instalado, está potencializado, ou se o fato do sono dela, que ela não dorme há dias, né? Isso não está deixando ela mais irritada e ela está compensando na comida. Entende? Se olhe, se perceba, escreva. Passa uma semana escrevendo o que você está sentindo, que horas que você sente. Como que é essa sensação? É muito forte, é muito fraca? É de dor ou é um refluxo mais adocicado? Sabe? Para você perceber e identificar. Até para que você, quando procure o auxílio médico ou de um nutricionista ou de um terapeuta, enfim, o que você optar por procurar, você saiba dizer o que você está sentindo. Tem gente que nem sabe dizer o que sente. Essa percepção é importante que a gente tenha.
É fundamental. E é meu papel fazer com que vocês despertem para isso. Gente, a vida está acontecendo. E os problemas, a maioria deles podem ser evitados, se você quiser. Se você levantar a bunda da cadeira e agir. Se você pegar um caderninho ou bloco de notas do celular e anotar o que você está sentindo. Para você começar a perceber e refletir sobre as suas sensações. Certo? Gente, saúde é sinônimo de equilíbrio. Doença é de desequilíbrio. Se você está desequilibrado em qualquer aspecto da sua vida, você está predisposto a desenvolver uma doença. Né? Então, essa percepção é fundamental. Né? Entenda que a harmonia do nosso próprio corpo precisa da gente. Né? Mude seu estilo de vida, mude sua alimentação, faça exercícios físicos regulares. Passe essa informação que está aqui adiante. Não congela isso aqui. Esse aqui vai ser o canal de informações e interatividade para a gente transformar a sua saúde e a sua vida. E se você transforma a sua saúde e a sua vida, você pode transformar a saúde e a vida das pessoas ao seu redor. Quanto mais a gente se empodera, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente é capaz de transformar a nossa saúde, estilo de vida e das pessoas que convivem com a gente. Porque é uma questão que se soma. Né? O conhecimento, ele multiplica, né? Ele vai irradiando e vai atingindo cada vez mais pessoas. Então, não congele essa informação, passe esse conteúdo adiante, né? Então, é algo que vocês podem contar comigo. Eu estou aqui para justamente passar essa informação da forma mais clara, mais direta, mais objetiva e com embasamento científico, com embasamento na minha prática clínica e que pode transformar a sua vida, pode transformar a sua saúde, você viver na sua potência máxima, certo? Contem comigo, curtam a página, compartilhem a página com alguém que você tenha se identificado ali ao longo desse vídeo, certo? E vamos lá, estamos apenas começando. Integralize-se!